Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, chega mais aqui juntinho com a gente porque, olha, é sempre um prazer e alegria te saudar aqui nessa sintonia. Hoje é segunda-feira, 8 de setembro de 2025 e a gente te chama para se juntar e juntar mais saberes, sotaques, sonhos e lutas para sintonizar um mundo melhor. Eu sou o Daniel Lamir e trago aqui na voz a presença de toda a equipe do Brasil de Fato. Chegamos com mais uma edição feita com todo carinho e dedicação para você e ela traz os seguintes destaques. Colapso na fiscalização. O país ainda não se estruturou no quadro de agentes ambientais após desmonte nos últimos anos. Terra e Yanomami. Conversamos com Dário Copenaua sobre situação no território após colapso causado pelo garimpo. Despedida no cinema. Conversa Bem Viver destaca a vida e obra do documentarista Silvio Tendler. APA São Francisco. Vamos conhecer o trabalho de preservação em área ambiental no interior paulista. Memória biocultural. Na Ilha do Marajó, comunidades religam saberes tradicionais com a saúde pública. E aí, quer mais? Então vem que a gente conta essas e outras no nosso Bem Viver completão que tá só começando. Programa Bem Viver. E bora abrir o programa com um levantamento sobre a quantidade de agentes ambientais no Brasil. Antes, vale falar um pouco sobre esse trabalho, né? O agente e a agente ambiental trabalha para cuidar da natureza e ajudar a manter o equilíbrio entre o meio ambiente e a vida das pessoas. São várias áreas de atuação, mas as principais tarefas são fiscalizar, educar, conservar e orientar políticas públicas. E esse trabalho é fundamental porque protege o meio ambiente, garante a saúde da população e melhora a qualidade de vida nas cidades. E ainda assegura que as próximas gerações tenham acesso a recursos como água, ar puro e alimentos. Mas olha, a quantidade de profissionais nesse setor no Brasil é o foco da matéria que vamos ouvir agora. A reportagem é de Rodrigo Chagas e a locução de Maria Tereza Cruz. O Brasil tinha cerca de 1.800 agentes ambientais federais em 2009. Em 2021, esse número caiu para 630, uma queda de mais de 65%. Em junho de 2025, subiu para 771, mas ainda longe do necessário. No mesmo período, as autuações por crimes ambientais despencaram, de 19.645 em 2010 para 8.391 em 2021, mesmo com o avanço de alertas de desmatamento, queimadas e garimpo. A presidenta da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, Tânia Maria de Souza, diz que o desmonte ainda cobra um preço alto. Uma árvore demora de 20 a 30 anos para ficar adulta, né? Para derrubar demora quantos minutos? Depende da motosserra, né? Então, assim, destruir é muito fácil, mas você retomar é um processo lento. Retomar os colegiados, retomar as fontes de financiamento, reabrir os processos. Você tem todo aí um conjunto de ações que demora muito. Segundo a ACEMA, o déficit atual de pessoal no IBAMA passa de 50% entre analistas ambientais e chega a mais de 80% na área administrativa. No ICMBio, só 55% do quadro previsto está ativo. A entidade protocolou em Brasília uma carta cobrando a nomeação imediata dos aprovados nos concursos do IBAMA, ICMBio e MMA, de preferência antes da COP30, em 2025, em Belém. Concurso é o que a gente precisa, assim, desesperadoramente, para suprir as necessidades técnicas. Tânia lembra que a desvalorização da carreira e a falta de estrutura aumentaram a evasão de profissionais e a sobrecarga de quem ficou. A primeira coisa que eu já falo que impacta na saúde física e mental. Estamos todos cansados, absurdamente cansados. Além do estresse da gestão passada, também esse estresse
de tentar fazer as coisas funcionarem. Ela também recupera o histórico de encolhimento dos órgãos. No planejamento de 2008, o ICMBio calculava a necessidade de cerca de 9.500 servidores para funcionar adequadamente. E nós fizemos, em 2008, um planejamento estratégico e previa que para a instituição funcionar em 2008, seria necessário aproximadamente 9.500 servidores. Nós éramos 1.800. Além de pessoal, falta orçamento para operar. Segundo a dirigente, muitas ações dependem hoje de projetos e doações, o que torna a gestão frágil e sujeita a interrupções. Para ela, o cenário ideal passa por reforço permanente de quadros, autonomia técnica e estabilidade institucional para enfrentar a emergência climática e o crime ambiental. Então vamos sonhar. Eu acho que o cenário para a gente fazer as nossas entregas de forma responsável para a atual e para as futuras gerações, primeira coisa a gente teria que investir em reorganizar de fato os órgãos ambientais, reestruturar para que eles tivessem condições de funcionar. Tá? Num plano ideal, eu não posso falar pelos colegas do Cisnama, mas eu posso sonhar pelos colegas do Cisnama. Um plano ideal seria que o sistema inteiro recebesse a atenção necessária. E o sistema não funciona se não fizer cada um a sua parte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodrigo Chagas, locução Maria Tereza Cruz. Obrigado, Maria. E sobre a matéria que acabamos de ouvir, vale destacar que em 2019 tivemos um desmonte no setor ambiental do país. Essas informações que foram apresentadas foram obtidas pelo Brasil de Fato por meio da Lei de Acesso à Informação, e elas batem com um período de desestruturação maior no setor. Na época, Jair Bolsonaro apareceu na presidência e colocou como então ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que soltou aquela frase: "e ir passando a boiada". Isso como forma de fragilizar as leis ambientais no país. E agora a gente lembra que no começo de 2023 as denúncias que lideranças Yanomami faziam há anos tomaram forma. As imagens de crianças desnutridas chocaram o mundo e jogaram luz sobre o problema da invasão do território. Com quase 10 milhões de hectares, a terra indígena Yanomami foi criada em 1992. Poucos anos antes, no fim dos anos 80, o território tinha sido tomado por garimpeiros. Motivados pela busca pelo ouro, eles espalharam doenças como malária entre a população indígena, uma situação que se repetiu durante o governo Bolsonaro. Por causa do garimpo, os casos de malária na terra Yanomami subiram de 404 em 2012 para mais de 14 mil em 2020. Ao BDF, o líder indígena Dário Copenaua lembrou a situação da época. Quando o governo Bolsonaro, uma situação muito devastadora, muito absurda. Quase os nossos parentes, os Yanomami, foram muito assim, principalmente muito assim, genocida. Uma situação muito grave aconteceu isso. Muito problemática, E quando eu sou muito testemunhado, quase de dia e informações, acompanhando com os nossos parentes, a situação muito triste, que aconteceu muito, uma situação muito grave, problemas, violência, estupros, assassinatos, mortes e destruição. Então isso é quase sociedade não indígena. Conhece o histórico do povo Yanomami, que ficou quase segunda a invasão na terra Yanomami. Isso causou bastante a vida da população Yanomami, ficou muito extremamente assim doentes, E ficou muito nossos parentes, onde chegou muito garimpo ilegal, a situação muito grave aconteceu isso, E como falando sobre essa cicatriz, começou quase 7 anos, 7 anos de luta, 7 anos de brigas, e aumento de quase mais de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami, a situação muito precária. Dário Copenaua destaca que a atuação do garimpo hoje em dia é bem diferente de décadas atrás. Segundo ele, a atividade minerária passou a ser controlada também por facções do crime organizado, o que agravou os impactos sobre as comunidades. Quando você comparar a década de 80, de 90, é um outro garimpo, E hoje é outro garimpo diferente. É garimpo mais assim industrializado, em tecnologia e energia nas terras indígenas, como Starlinks,
acabou os rádios, né? Então hoje é muito diferente totalmente, né? E como garimpo entrou em 2019 e entrou junto com as facções, crime organizado, PCC, Comando Vermelho, e a gente não sabia. Aí depois os nossos parentes contavam pra gente, olha, cara, e agora outras pessoas são muito diferentes, o que está acontecendo isso? E a gente fez começar a investigar, aí a gente descobrimos de facções que estavam dentro na terra Yanomami. Entrou juntos, né? Então esses é um problema que a gente enfrentou muito, ficou muito cicatriz. Aí começou o garimpo levando arma de fogo, né? E incentivando os Yanomami, dar um cachaça para os Yanomami. E também cooptaram muitos Yanomami, enganaram muitos Yanomami, fizeram alguma estrategicamente, deram arma de fogo, por exemplo, eu vou citar, né? Lá na região do Chitei, deram como fosse presente 30 armas de fogo com os Yanomamis. Por que eles fizeram isso? Eles deram uma armadilha para os Yanomami, deixa. Porque quando os garimpeiros a gente tirar os Yanomami, a gente matar os Yanomami, aí os policiais, a autoridade caem em cima da gente, então a gente dá para eles e dá para o cachaça e entra se matando eles. E é assim que aconteceu isso. Isso aconteceu em várias comunidades. Dário Copenaua também destaca o avanço de doenças com a invasão de não indígenas. O garimpo ilegal trouxe vários vetores na terra Yanomami, né, de violência, né? E depois o quê? A malária, doenças, gripes. Tinha nessa época, né, hoje continua ainda, Covid-19 ainda na terra Yanomami. Os garimpos entram doente, sai aqui nos estados, né, São Paulo, Rio, Brasília, Manaus, Boa Vista, Maranhão. Esses garimpos que saem na cidade, eles entram na terra Yanomami. E eles entram de doentes, aí transmitem doenças para os Yanomami e Covid-19. Então isso situação muito vulnerável. Os parentes dos Yanomami estão sofrendo muito isso. Quando a gente fala essas coisas de problemática, a gente acompanhamos muito isso no nosso matemática, e Covid matou quase 20 Yanomami, Covid-19, porque a gente não tinha esse conhecimento de proteger, mas o único que a gente fez, os Yanomami fugiram no mato, 15 dias, 20 dias, 30 dias, então isso a gente fez isso. E depois garimpo, e levou as crianças, mais ou menos, a gente fez algumas reportagens, né, parceria com os outros jornalistas, e a gente fez levantamento quase 570 as crianças morreram. Metade, mas mais ainda. Isso a gente conseguiu, 570, a gente fez um registro. E outro resto, Yanomami, crianças morreram bastante. E a gente fez também cálculo de assassinados de Yanomami, quase 11 os Yanomami assassinados por garimpeiros legais. E outros mortes também. Então isso aconteceu bastante com os Yanomami. Logo que assumiu seu terceiro mandato, Lula instaurou uma força-tarefa no território. A proposta foi de garantir o acesso à saúde e a desintrusão dos garimpeiros. Em julho deste ano, a Casa Civil divulgou que o índice de áreas de garimpo ilegal na terra indígena caiu 98%. Dário Copenaua avaliou a situação neste momento e a atuação do governo Lula após o decreto de emergência. E como agora, né, o governo Lula, né, e ele pegou muito essa cicatriz muito absurda. E sempre eu faço o exemplo, né? E quando você destrói a sua casa, amanhã, depois da manhã, ninguém vai consertar a casa. E por isso o Lula está fazendo isso. O Lula queria resolver isso, mas não está resolvendo. Porque ele pegou muito a situação muito grave, muita violência, muita morte. Então isso, a gente sempre acompanhando isso. O Lula fez bom trabalho, metade, o que ele prometeu, né, como tirar os garimpeiros legais. Metade ele expulsou o garimpeiro legal na terra Yanomami, sim, e alguns locais são vazios, sim, mas outros locais garimpeiros estão escondidos ainda. Eles falam o garimpo resistência, os não indígenas, né? Mas esse garimpo resistência, facção, crime organizado, Comando Vermelho e outros garimpeiros tá lá. Então isso está acontecendo ainda. E outros garimpeiros fugiram outros territórios, né? Como Guiana Inglês, Venezuela.
e Colômbia e no Brasil. Então, isso porque o Brasil está acontecendo operações do caso do governo que instalou. Então, isso eles fugiram lá. Mas à noite eles trabalham, eles têm uns barrancos, né? E eles sobrevoam as operações, né? Aí os garimpeiros fecham os barrancos deles e à noite eles trabalham. Até 6 horas começa e 5 horas da manhã parar de trabalhar e destampar de novo e eles estão aí. Dário Copenaua conversou com Rodrigo Chagas no BDF Entrevista. Na edição completa você ainda confere as denúncias contra o garimpo no âmbito internacional. O líder indígena ainda falou sobre a expectativa para a COP30 que será realizada em novembro em Belém do Pará. Copenaua defende que a conferência priorize a escuta de lideranças indígenas e não de autoridades políticas. Confira mais em brasildefato.com.br ou no YouTube do BDF. Eita, e chegou aquele momento da gente encher o peito de orgulho e aquecer o nosso coração. Por quê? Porque vamos celebrar a rede que faz o Brasil todinho sintonizar o bem viver. É você aí, sou eu aqui, somos milhares de pessoas espalhadas pelo nosso Brasilzão e todo mundo nessa parceria em cada pedacinho do país. Olha, é muita conexão, minha gente. Rádios que estão com a gente na luta, na resistência e na defesa da vida. E aproveitando essa frequência boa, a gente manda, aquele abraço cheio de gratidão para cada pessoa que nos ajuda a ecoar o bem viver. Valeu demais por estar com a gente. E nesse embalo também temos a dizer que o que está bom pode ficar ainda melhor. Se você, por exemplo, faz parte de uma rádio e está pensando em chegar junto, a nossa porta está sempre aberta, viu? Então é só dar um pulo no nosso site brasildefato.com.br, depois clicar em Rádio Agência e aí em Seja Parceiro. Pronto, tá tudo certinho e você se chegando aqui com a gente. Na última sexta-feira, o documentarista Silvio Tendler partiu e deixou uma marca profunda no cinema brasileiro. Com 5 décadas de carreira, ele ficou conhecido como o cineasta dos sonhos interrompidos. Foi responsável por documentar nas telonas a trajetória de presidentes e intelectuais do país. Temas cruciais para a soberania nacional também estiveram no repertório do cineasta. Em 2011, ele lançou O Veneno Está na Mesa, o primeiro filme da trilogia da Terra. A obra trata sobre o uso de agrotóxicos pelo agronegócio brasileiro. E a vida e o legado de Tendler é o tema do nosso Conversa Bem Viver de hoje com João Vicente Goulart. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. O cineasta dos vencidos, ou o cineasta dos sonhos interrompidos, assim que era conhecido Silvio Tendler, um dos maiores diretores, produtores de cinema do nosso país, que a gente teve essa triste notícia da partida dele na última sexta-feira, dia 5 de setembro. Ele foi responsável por simplesmente fazer a cinegrafia, fazer o documento de vários personagens intrigantes, fundamentais à nossa história, a começar pelo geógrafo Milton Santos, Glauber Rocha, Josué de Castro, Marighella e também desse personagem emblemático da nossa democracia que foi João Goulart, o Jango, presidente brasileiro, muito importante para se compreender como se deu o golpe de 64, ele que estava ao poder quando vieram os militares interromper a jornada da democracia brasileira. Para prestar essa devida homenagem à trajetória de Silvio Tendler, relembrar um pouquinho mais da importância dele até hoje, até os dias de hoje, não só para o cinema, para a cultura, para a história brasileira. É com muito orgulho que eu anuncio que quem conversa Bem Viver hoje é João Vicente Goulart, o filho do Jango, uma pessoa muito próxima de Silvio Tendler, que vai nos compartilhar bastante desses bastidores da história, além da emoção que foi ter convivido um pouco com o Silvio. João, que alegria poder falar contigo. Obrigado por ter nos atendido prontamente nesse momento tão delicado. Vai ser uma alegria falar com o senhor, viu? Muito obrigado, Lucas, mas evidentemente é uma triste notícia para todos nós, como para o Brasil inteiro, para a cinegrafia e principalmente para esse trabalho tão extenso do Silvio na historiografia política desse país. Devemos ao Silvio a história não só do filme Jango, como os anos JK, os advogados da ditadura e vários outros, Brizola, na qual eu participei. Então, essa notícia deixa o Brasil meio acéfalo desse grande
grande documentarista e uma pessoa que sempre esteve ao lado das causas populares e tentou, com muito brilhantismo, transmitir às novas gerações, em imagens, essa história brasileira que é tão importante para a conservação do movimento progressista e principalmente da democracia brasileira. O Silvio teve um grande papel nisso aí. Ei, João, eu queria que tu comentasse um pouquinho mais da relação de vocês dois, como que vocês se conheceram, tu e o Silvio, e até a chegada da produção desse documentário Jango, que eu já queria introduzir um pouquinho para quem está nos acompanhando, que se trata de uma das maiores bilheterias do cinema nacional, um filme que foi lançado na década de 80, em 84, logo após o final da ditadura, mas a gente ainda, quer dizer, no finalzinho da ditadura, a gente ainda tinha muito resquício desse período ditatorial, do regime militar imperando no nosso país, então é uma afronta já esse filme ter sido lançado ainda nesse período e ainda mais ter levado tantas pessoas para o cinema nacional. Mas conta um pouquinho mais pra gente, antes da gente falar dessa produção, como que se deu esse contato, quando que você conheceu o Silvio? Olha, Lucas, nós juntamos na época, foi uma ideia da minha irmã e de vários amigos que naquela época ainda estavam vivos, que participaram do governo João Goulart, Darcy Ribeiro, Valdir Pires, e que se juntaram vários amigos, e principalmente um grande artífice daquele momento foi Raul Riff. Raul Riff, que foi secretário de imprensa do meu pai desde a época do Ministério do Trabalho. E ele tinha vários documentos e ele acompanhou meu pai tanto na viagem à União Soviética quanto naquela viagem à China, onde o documentário, nós cedemos essas imagens ao Silvio, ele cedeu e foi possível construir com muita fidelidade aqueles momentos difíceis, né, da renúncia do presidente Jânio Quadros, e foi aí que eu conheci o Silvio. Esse grupo de amigos procurava um grande cineasta, um cineasta progressista, e o Silvio, muito jovem ainda, nos anos 80, ele despontou, convenceu todos esse grupo de colaboradores e amigos de meu pai, e ele empunhou esse desafio desse projeto tão importante e tão difícil de ser realizado naquele momento ainda ditatorial, com as reminiscências que vinham ainda no governo Figueiredo. Então, o Brasil perde hoje, sem dúvida alguma, um dos grandes cineastas e documentaristas do país, porque nós precisávamos e precisamos muito reconhecer esse trabalho de Silvio. O Silvio nos deixa um acervo muito importante da história da liberdade e da democracia desse país. A família sente muito e, sem dúvida alguma, o Brasil também está sentindo isso nesse momento. Foram mais de 70 obras que ele produziu, retratando personalidades como a gente estava comentando, além do Jango, Marighella, José de Castro, também a gente falou de outros nomes, também, inclusive João Cândido, um dos líderes da Revolta da Chibata, o grande líder. Esse filme foi produzido durante a ditadura militar, só que foi queimado, não foi permitido que fosse veiculado. Então, antes que Silvio Tendler conseguisse atingir, de fato, todo esse protagonismo, ele sofreu muita censura, como grandes artistas, grandes personalidades também sofreram ao longo desse período tão devasto da nossa sociedade. João, eu queria só falar mais um assunto contigo ainda sobre essa produção, que além desses nomes importantes que você já citou, um outro grande nome importante dessa produção, desse documentário, é Wagner Tiso, ao lado de Milton Nascimento, produziram a trilha sonora desse filme, desse documentário. Conta um pouquinho mais de como foi o envolvimento dessa dupla de ouro na produção do documentário. Sem dúvida, isso foi discutido nesse grupo de amigos e colaboradores, e o Wagner Tiso, ele compôs primeiro, porque Coração de Estudante é uma música que primeiro foi composta pelo Wagner e para esse filme. Foi nesse filme que surgiu a música. A letra, depois do sucesso do filme Jango nas bilheterias, eu acho que hoje o documentário mais visto no Brasil, o Milton Nascimento
fez a letra para essa música, que foi uma letra que também até hoje representa toda essa dimensão de resistência no Brasil. Então, hoje, Coração de Estudante, que nasceu no filme Django, também está com o coração dolorido pela partida de Silvio. Sim, o Silvio que teve um tempo no Chile também, né? Logo depois da ascensão de Salvador Allende, ele se exilou, na verdade, lá para se proteger da ditadura por aqui, né, João? O Silvio é uma figura internacional. Esse filme Django, por exemplo, foi apresentado em Cuba com o primeiro prêmio, e aqui vários prêmios foram obtidos por vários filmes de Silvio. Eu acho que ele prestou não só um grande trabalho ao Brasil, contando através dos seus documentários a história nacional, como também da América Latina. Eu acho que ele extrapolou as fronteiras e merece todo o nosso respeito, memória, e vai deixar saudade, sem dúvida alguma. Foi o prêmio especial do júri no Festival de Havana em 84. Aqui no Brasil ganhou o prêmio especial do júri também, o prêmio do público e de melhor trilha sonora, não é à toa, né? Com Milton Nascimento e Wagner Tiso, e isso no Festival de Gramado, que a gente sabe a importância que tem esse festival aqui no Brasil, isso também em 84. E João, só para fechar a nossa entrevista sobre esse assunto, tem mais uma palavrinha que eu quero ouvir do senhor, mas só para fechar esse bloco sobre o Silvio Tendler, eu queria te perguntar se a gente colocaria ele ao lado de Eduardo Coutinho como os maiores documentaristas da história do nosso país. Olha, eu acho que existem vários documentaristas, mas não me vem assim agora na memória. Eu acho que nós também fizemos com Roberto Faria, também sobre Django, nós fizemos o Dossiê Django, que já é um filme um pouco mais perto de nosso tempo, porque já abarca a Operação Condor, né, que possivelmente teria abatido Django, que isso foi em 84, pouco tratado pelo primeiro filme Django, como e quando se depõe um presidente da República do Silvio. Temos também promovido pelo Instituto João Goulart, feito com a TV Senado, nós tivemos um filme chamado Django em 3 Atos, que inclusive traz nas suas imagens novas, inclusive de um agente secreto uruguaio que estava na prisão. Nós fomos lá e ele afirma peremptoriamente a troca de remédios do presidente João Goulart. Então, documentários existem vários e espero, sinceramente, Lucas, que continuemos a ter documentaristas nesse sentido. Existem muitas pessoas, eu acho, por exemplo, que esse filme Ainda Estou Aqui despertou novamente uma grande vontade nacional de conhecer a história política desse país, muitas vezes esquecidas, e vemos agora politicamente a importância disso quando vemos aí o presidente da República, um ex-presidente da República, sendo julgado pelos crimes cometidos contra a democracia, e temos aqueles crimes que foram anistiados em 79, ainda temos que rever isso. Virão outros documentaristas. O Brasil tem memória e essa memória vai valer para as novas gerações conhecerem o seu passado, para que não repitam as tragédias que nós cometemos antigamente. Sim, e não só Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, Fernanda Torres, mas também Agente Secreto, de Kleber Mendonça, e também Wagner Moura, que está para estrear e também aborda justamente esse tema, já chega super premiado por ter passado em Cannes, então a expectativa é gigante sobre a repercussão desse filme, ainda mais nesse ano tão decisivo para a história do nosso país, que pela primeira vez a gente está vendo militares no banco dos réus. Isso é inédito. Eu imagino para o senhor que viu isso acontecer, a anistia avançar no Congresso brasileiro na década de 70 ou 80, pela primeira vez, ver que, de fato, militares, sim, podem ser julgados por civis, né? A gente não está falando do Supremo Tribunal Militar, do Superior Tribunal Militar, que isso, de fato, já aconteceu, mas o Supremo Tribunal Federal, de fato, isso é inédito e a gente precisa olhar isso como ineditismo, não só pelo fato do ex-presidente, por todos os crimes que cometeu, mas por todo esse corpo de militares que compôs o governo dele. Para fechar nossa entrevista, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Primeiro,
eu queria te ouvir um pouquinho sobre as expectativas para essa semana decisiva, que a gente pode sim ver a condenação não só de Jair Bolsonaro, como eu estava comentando, mas de pela primeira vez de militares no Brasil, João. Sem dúvida. Eu acho que outros filmes virão, inclusive, atualmente nós estamos, o Mauro Farias, estamos pensando em resgatar a história de Django, mas não mais como documentário, como uma obra de ficção baseada em fatos reais. Nós já entramos na Ancine, já foi aprovado isso, e outros virão, sem dúvida alguma. E sobre esse julgamento que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal, eu acho que é fundamental, porque em outras oportunidades nós tivemos anistia, o presidente Juscelino deu anistia para aquele golpe branco que o general Lott impediu que fosse efetuado aquela posse de Juscelino e Jango em 56, e sem dúvida alguma eu acho que a nossa democracia jovem está segurando, está sustentando e superando todas essas dificuldades. Eu acho que a condenação desses militares atualmente será, sem dúvida, um novo passo para o fortalecimento de nossa democracia, Lucas. Perfeito. João, eu juro que é para encerrar, eu sei que seu tempo é curto, que achou um tempinho para conversar com a gente no meio desse dia, mas eu só precisava ouvir uma última fala do senhor a respeito da anistia, das tentativas de mais uma vez a anistia voltar ao país, agora promulgada pela Câmara dos Deputados, vem se articulando muitas maneiras de que isso avance, por intermédios inclusive de Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, mas Hugo Mota também vem dando sinais trocados de que de fato essa proposta pode passar. Não se sabe, afinal, o que Davi Alcolumbre vai fazer, o presidente do Senado. Então, tem muitos cenários possíveis, não dá para descartar a possibilidade de, mais uma vez, uma anistia passar e, quem sabe, beneficiar, mais uma vez, os militares no país. Te preocupa essa proposta, João Vicente? É preocupante, sem dúvida, porque é uma anistia de favorecimento, não é uma anistia de recompor a democracia brasileira. Em 79, nós tivemos uma democracia depois de 20 anos de ditadura. Essa anistia que está sendo proposta é uma anistia para salvar delinquentes de uma família, não é? Delinquentes de uma família. E isso está claro. Lamentavelmente, poderá ter algum resultado, será, se passar essa anistia, será vetada e nós teremos outra crise aí em frente. Mas eu acho que, assim como as informações do que aconteceu em 64, há 60 anos atrás, nos traz a convicção de que não haverá anistia. Que a anistia deve ser um sentimento amplo de perdão àqueles que lutaram por uma democracia e não àqueles que tentaram derrubar uma democracia, como foi essa tentativa de golpe de Estado, Lucas. Assim vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história, desse filme, desse documentário chamado Brasil Nos Impedem de fazer qualquer previsão mais realística, assim, algo mais certo, mas é importante que a gente acompanhe, porque realmente é uma semana decisiva que se aventa, que se inicia. Agradeço mais uma vez a disponibilidade, João Vicente Goulart, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, já foi, e nesse momento um dos principais proeminentes do partido PCdoB, filho de Jango, ex-presidente brasileiro. Ele conversou com a gente sobre essa relação tão próxima com Silvio Tendler, que nos deixou na sexta-feira, dia 5, um dos maiores documentaristas do nosso país, sem dúvida alguma, que foi responsável por realizar o documentário Jango, uma das maiores bilheterias do nosso país, que abordou com tanta precisão a história desse importante político do nosso país. João Vicente, que bom poder ter falado contigo nesse dia. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Vida longa à obra, ao legado de Silvio Tendler e Jango também. Obrigado, Lucas. Agradeço essa participação também e vamos torcer por um Brasil mais justo. Grande abraço e um abraço a todos aí do Brasil de Fato. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar
bem mais perto que pensamos. Lembrada por João Vicente Goulart no Conversa Bem Viver. Ouvimos um pouco da música Coração de Estudante com o mestre Milton Nascimento. E para voltar para a entrevista, para compartilhar com os seus contatos, basta você entrar em brasildefato.com.br ou no seu tocador de podcast favorito com o Conversa Bem Viver. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Olá, meu nome é Roberta, eu faço parte da campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida. Eu falo de Brasília e a campanha foi criada a partir de várias organizações. São movimentos do campo, movimentos da cidade, são instituições acadêmicas que têm como objetivo denunciar os efeitos e as violações por agrotóxicos e também denunciar as violações do agronegócio. E dentre as várias bandeiras da campanha, um dos princípios é anunciar e fortalecer a agroecologia como um caminho, como um meio de produção de alimentação saudável, ou seja, de alimentação sem veneno. Uma produção que respeite os nossos corpos, que respeite os nossos territórios. Então, para que você possa conhecer um pouco mais sobre a campanha, a gente está nas redes sociais, a gente também tem um site onde tem vários materiais que você pode baixar gratuitamente. O nosso site é contraosagrotóxicos.org. A gente conta com vocês nessa luta por um Brasil sem veneno. Eita, eu tô sabendo, viu? Tem dia que é muito brabo, que a gente não consegue nem parar, aquela correria infinita e a consequência disso tudo, a gente não consegue ler, ouvir, assistir, quer dizer, acompanhar todas as notícias que a gente desejaria no dia, Mas te aperreia não, vice, que o BDF encontrou uma maneira de te ajudar a organizar melhor esse tempo. Tudo isso para a gente ficar por dentro da visão popular do Brasil e do mundo no nosso tempo. É que com o nosso boletim por e-mail você recebe as principais notícias além das análises críticas e populares que só o BDF tem. E aí, quer escolher os temas que mais combinam com você? Então é só se cadastrar no nosso site e acompanhar na sua caixa de entrada. Vai lá dar um pulo em brasildefato.com.br/boletim. Repetindo, brasildefato.com.br/boletim. E tudo isso é de graça, viu? Então não perca tempo, fique por dentro e se informe com a gente. E a gente destaca agora que o fotógrafo Rafael Vilela venceu o Prêmio Latam 2025 com o projeto Ruínas Florestais. O trabalho documenta há 5 anos a vida da comunidade Guarani Embiá, no Pico do Jaraguá, em São Paulo. Em entrevista ao Conexão BDF da Rádio Brasil de Fato, ele atribui a conquista à própria comunidade. O mérito é todo deles, os guaranis há 5 séculos resistem num dos últimos remanescentes de floresta atlântica de São Paulo, que é o Pico do Jaraguá, Então a gente às vezes vê só como uma coisa turística, o passa longe, é uma referência geográfica, mas que tem uma história muito importante para o processo da ocupação e da invasão, desse território também do Planalto Paulista. Sempre lutaram muito pela manutenção daquele lugar, Foi um lugar onde Afonso Sardinha, o português que tomou de conta ali, a partir do século XVII, guerreou muito para ter aquele lugar como era como o GPS da época, Era a forma dos portugueses entenderem a interiorização e a busca por ouro, e os guaranis e outros povos indígenas sempre tiveram como um lugar muito sagrado, E ainda hoje estão ali. Eu acho que é uma história que, para mim, toca profundamente nessa percepção da ignorância branca mesmo, da ignorância europeia e das pessoas da cidade sobre a existência de um povo indígena no meio da cidade de São Paulo, mas também sobre a ignorância do nosso próprio território, do que foi São Paulo antes de ser uma grande cidade, Então esse território era uma grande floresta, Era um grande cerrado, Era um planalto muito importante, muito lindo, Provavelmente é difícil imaginar, mas eu acho que o projeto traz um pouco isso, A força dos guaranis de olhar para essa ancestralidade, de viver essa ancestralidade, essa relação com a terra viva, Uma relação de cuidado com a terra, mesmo que contemporâneos e conterrâneos a uma megalópole. Segundo Rafael Vilela, a expectativa é que a partir de abril de 2026 a homologação da terra amplie a área da aldeia. E isso deve transformar a realidade dos indígenas que vivem cercados pela especulação imobiliária. Ele ressalta que o projeto busca mostrar a ancestralidade e a força dos Guarani. O fotógrafo Rafael Vilela também destacou como foi feito o trabalho em campo.
Eu acho que o jornalismo, né, ele é um exercício muito importante, né, nesse mundo que a gente vive de inteligência artificial, de fake news, né? Eu acho que o jornalismo nunca teve um papel tão importante, apesar de economicamente ser praticamente inviável para muita gente hoje, né? E falo do jornalismo visual, é muito difícil, né, de se manter fazendo isso, mas eu acho que ele tem uma importância gigante porque, como diz a minha grande amiga Maria Graciada, né, que é uma pessoa indígena tupinambá, do sul da Bahia, ela fala que ela anda com uma agulha na mão, furando bolhas e costurando mundos, né? E eu acho que o jornalismo tem essa beleza, assim, ele tem essa capacidade de abrir o olho das pessoas para coisas que estão acontecendo e que elas não sabiam, e ao mesmo tempo eu acho que ele não acaba aí, né? Depois que a gente fura bolhas, eu acho que a gente tem uma responsabilidade também de costurar, né? De conectar essas coisas, de fazer essas histórias da realidade mudar de alguma forma, né? Das coisas melhorarem. Então eu acho que acompanhar o dia a dia dos guaranis é puro aprendizado, né? São 5 anos indo para a aldeia e escutando, né? E aprendendo. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a gente tem que... as pessoas precisam olhar para os territórios indígenas e para as aldeias como um lugar de conhecimento, de aprendizagem, né? Eu acho que a gente tem que não olhar sobre o passado, mas muito mais sobre o futuro, né? Sobre formas que a gente pode aprender a se relacionar, né, com o nosso planeta, com a natureza, a fazer, a se sentir parte da natureza, para pensar um futuro possível, né? Então eu acho que é um trabalho que eu sou muito apaixonado, assim, mas que exige muito cuidado mesmo, né? É muito sensível, né? Eu acho que é um lugar mesmo de se colocar no lugar da escuta mesmo, assim, acho que é um pouco isso. Rafael Vilela conversou com José Eduardo Bernardes e Larissa Borer no programa Conexão BDF, segunda edição. E você pode conferir mais, viu? Inclusive as imagens documentadas em fotos. Tudo isso no site brasildefato.com.br. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Opa, e aí, bora falar dele agora? Sim, é dele mesmo. É do meu, é do seu, é do nosso recadinho do coração aqui no Bem Viver. É que agora a gente compartilha aquele bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato e nele tá escrito: não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Um rio corta a cidade. Ao longo do leito, animais e plantas se abastecem dessa água pura. E pelas ruas, sem poluir essa simbiose, um povo mantém viva uma cultura tradicional. Essa é a fórmula que compõe o distrito de São Francisco Xavier, localizado em São Paulo. Tudo isso dá certo por conta de 3 letrinhas. APA, isso mesmo, Área de Preservação Ambiental. Um conjunto de regras que, com o apoio da população, faz de uma região um local único no Brasil. A reportagem é de Lucas Salum no Momento Agroecológico. Momento Agroecológico.
Como você cuida da sua casa? Ou melhor, o que você faria se seu lar tivesse uma lei ambiental para controlar o que se pode e o que não se pode fazer? Essa é a realidade dos moradores de São Francisco Xavier, bem na beirinha entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. A região é uma APA, já ouviu falar? Área de Preservação Ambiental. Imbricado em meio à Mata Atlântica, o distrito que pertence a São José dos Campos respira o ar puro da Serra da Mantiqueira, banhado por quedas preciosas de cachoeiras e o canto constante dos pássaros. Tá, mas afinal, o que é uma APA? Deixa que o gestor dela, Renato Lorza, explica pra gente. É uma área protegida assentada em terra particular. Então ela define regras de uso e as pessoas que são detentoras dos imóveis, elas precisam se adequar cumprindo o que é determinado no plano de manejo desta unidade de conservação. O guia de turismo Alan Souza, estudante de ciências biológicas, tem uma definição parecida, mas ele leva com um sentido mais profundo a provocação do início dessa reportagem. A APA é a minha casa e aqui é um local onde ocorrem muitos projetos de restauração, projetos de monitoramento da biodiversidade. É um local protegido, onde vivem pessoas em meio a essa biodiversidade, esses animais e floresta, e a gente trabalha para proteger isso. Renato explica um pouco das regras que todo mundo precisa seguir para respeitar a APA. Acima de 1.800 metros são as áreas mais restritas, né, os usos mais restritivos. Entre 1.400 e 1.800 é uma segunda faixa de conservação. Depois, daí para baixo, de 1.400 para baixo, são locais que têm usos um pouco mais abertos. E nesse espaço todo tem 5 polígonos que são zonas de proteção de recursos hídricos. Os recursos hídricos estão evidentes pela abundância das cachoeiras, rios, córregos que cortam a serra. Mas quando a gente fala da fauna, aí precisa abrir um parêntese. Tem um morador da região que é um mamífero como nós, mas bem mais peludo. Deixa que o Alan explica pra gente. O nosso distrito, o símbolo dele é o muriqui. O muriqui ele é o maior primata das Américas, né? Nessa região ocorre o muriqui do sul. A gente tem o muriqui do sul e o do norte. Aqui na nossa região é o do sul que ocorre. Ele é símbolo de São Francisco, ele é símbolo de proteção, também é uma espécie que a gente chama de espécie guarda-chuva, que são espécies que você protegendo ela, você está protegendo várias outras abaixo, né? Outros animais que ocorrem, que o muriqui ele precisa de uma mata muito preservada. Então, para a gente manter esse local ideal para o muriqui, você acaba protegendo outras espécies também. Além dele, tem outros parentes que deixam São Francisco Xavier um reino dos macacos. E além do muriqui, a gente tem o sagui da Serra Escuro, que é o Calitrix aurita, que ele está entre os 25 primatas mais ameaçados do mundo de extinção. E aqui é uma área de ocorrência natural desse bicho, mais um que a gente trabalha aí para conservação. E outros como o bugio também, que ele foi... estudos indicam que por conta da febre amarela, pode ter sido uma causa que reduziu muito a população dos bugios, que eles são extremamente sensíveis a esse tipo de doença. A gente tem o sauá não é muito conhecido, a gente tem uma densidade maior desse primata nessa serra, e também o macaco-prego, são as 5 espécies, né? O gestor da APA, Renato Lorza, lembra que cuidar de uma casa bonita dessas não pode ficar só com especialistas. Depende de uma ação de toda a comunidade. Na minha opinião, nenhuma unidade de conservação se faz só com funcionários. Em São Francisco Xavier, a gente busca permanentemente que a gestão seja feita realmente de forma participativa. Renato não tem do que reclamar. Muitos moradores voluntários trabalham como protetores da fauna, guias turísticos, coletores de sementes e realizam ainda o manejo e o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica.
Há 25 anos, a população local também se mobiliza para fazer anualmente limpezas no Rio do Peixe, que atravessa a região, como explica a ambientalista Jéssica Diniz. E é onde a gente segue, faz o percurso, faz um percurso aproximadamente de 2-3 quilômetros, recolhendo bastante plástico. A gente pega ferro, o pessoal já chegou a pegar bateria, um caminhão de pneu. A gente se organiza 3 vezes no ano, mas onde é realmente fixo mesmo é em junho, por conta da semana do meio ambiente, E normalmente em março, que é o Dia das Águas, e em setembro, que é o Dia das Árvores. João Carlos de Almeida prefere não se molhar e fica na condução do caminhão que recolhe todo esse lixo. Minha tarefa é acompanhar a turma que está vindo, parar na beira da estrada ou na ponte, onde estão parados aqui, pegar a reciclagem, os lixos que joga, colocar no caminhão para levar para o PEV, o lixo que é no lixo, fazer essas partes que eu faço. Não dá trabalho nenhum, porque pouca coisa que eu ajudo e coisa, Mais difícil é a tarefa do povo dentro da água, aqui, água gelada. Agora eu faço, dá muito não. A importância é para não ter mais lixo no rio mais, para a futura geração de filhos, para o rio, para a natureza fluir melhor. Ainda que as coisas na APA de São Francisco Xavier caminhem bem, há ameaças para toda essa gestão. Segundo o guia Alan Souza, o maior perigo é a especulação imobiliária. Por mais que seja uma APA que tenha regras bem rigorosas em trechos mais próximos de floresta, quanto mais alto, na serra aqui, mais rigoroso é. Muita gente consegue estar construindo, a gente vê mansões no meio da floresta aqui. Eu vejo que isso é um grande desafio que a gente tem, que por aqui ser uma área turística, é uma área que tem uma visibilidade grande na região, então muita gente quer vir morar aqui. Pessoas que têm um poder aquisitivo maior adquirem terras e acabam conseguindo arrumar uma forma de construir por aqui, e isso gera um impacto grande na floresta, Pois a dica é a seguinte: vá a São Francisco Xavier com tempo e calma para entender os bons resultados de um trabalho coletivo, mas também com respeito à natureza e comunidade. Caminhe na floresta que as chances crescem para se deparar com o nosso amigo Muriqui. E depois, para coroar o dia, nada melhor que um suco de Jussara fresquinho da região. Da Rádio Brasil de Fato, diretamente de São Francisco Xavier, Lucas Salum. Pois bem, seu Lucas Salum, na primeira oportunidade, darei um pulinho em São Francisco Xavier também, viu? Ouvindo essa reportagem, a gente fica com aquela vontade, de curtir e respirar esse ar puro de natureza e tranquilidade do local. E que tal a gente fazer outro desenho de natureza equilibrada do nosso Brasilzão através das nossas reportagens, hein? Quem nos ajuda agora é Mariana Castro. Ela conversou com lideranças de comunidades que compõem o arquipélago do Marajó, no estado do Pará. A repórter acompanhou uma reunião das lideranças para resgatar os saberes com a saúde e propor políticas públicas. Tudo isso em diálogo com os territórios ribeirinhos, que vão desde o acompanhamento de parteiras até o uso de raízes e ervas medicinais. Com mais de 2.500 ilhas e ilhotas, o arquipélago de Marajó, no Pará, é um universo de saberes tradicionais. Nesse território, o conhecimento sobre saúde e cuidado coletivo se mantém vivo na rotina dos moradores, que preservam a tradição do uso de ervas e raízes da floresta. É o caso da pescadora Luzia de Fátima, da comunidade Santa Cruz. Então, onde eles deixaram para nós os nossos remédios de raízes e ervas. Aonde tem uma senhora lá que se chama Dona Tomásia, ela tem 110 anos, aonde ela já fez muito partos, puxa e com benção, tomei ela benção. Então, para nós é uma cultura tradicional da nossa região ribeirinha, que para nós é muito importante nós resgatar nossas culturas dos nossos antepassados. Dona Tomásia, para nós lá, ela é uma mãe, história viva de 110 anos. Hoje ela amassa o açaí, ela tem as plantas dela,
que são plantadas ervas como malva grossa, erva doce. Mais de 50 lideranças de comunidades do Marajó se reúnem para compartilhar experiências e saberes. O encontro é parte do projeto Territórios de Cuidado, da Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde, com o objetivo de propor políticas públicas para a promoção da saúde. Quem explica é o antropólogo e educador popular Gustavo Moura. Então a nossa ideia aqui é trabalhar uma concepção de promoção da saúde, de territórios de cuidado, que por um lado tem um pé na comunidade, nos territórios, nos saberes populares, nos saberes não acadêmicos, mas que tem um outro pé na luta pelas políticas públicas, na relação com o Estado, com governos, com o poder público. Um dos pilares desse cuidado comunitário é o trabalho das parteiras tradicionais. Em comunidades ribeirinhas e indígenas, elas seguem tendo um papel essencial, como conta a agroextrativista Naucilene Pantoja. Minha mãe é uma parteira muito famosa, ela herdou da minha avó. Minha avó pegou todos os filhos dela e a minha mãe pegou 7 mil. Eu faço remédio com meus netinhos caseiro, eu faço para mim mesmo chá, banho, tudo a gente faz. Tem tantos remédios lá que a gente mora na riqueza e ao mesmo tempo a gente não sabe. Nesta etapa, o projeto acontece em Breves, um dos municípios do arquipélago, com encontros até outubro. Nessa região, onde os rios são as estradas, o acesso à saúde formal é muitas vezes precário. E é justamente nesse contexto que os saberes tradicionais se mostram vitais, salvando vidas. Por isso, o projeto reforça a importância de resguardar esses saberes e fortalecer a participação social nas práticas de cuidado, como explica a engenheira ambiental Anael Nascimento. Aqui nós contamos com mais de 50 pessoas dos movimentos sociais, agroextrativistas, ribeirinhos, pescadores e trocamos diálogos acerca dos saberes, das linguagens, do que é produzido aqui nesse tão rico território. Nós precisamos entender que cuidar da saúde vai muito além de ir a um hospital ou tomar o medicamento. Saúde é também cultura, é ambiente, é afeto, é solidariedade. Tudo isso faz parte da saúde coletiva. Então, cuidar do território, das pessoas que nele vivem, da natureza, é cuidar da nossa saúde. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Valeu, Mariana, é isso, né? Cada prática e saber tradicional tem uma história e um sentido muito amplo. E tudo isso se mantém por um equilíbrio de mãos que curam e de terra que ensina. E por hoje é isso, mas amanhã, terça-feira, tem mais, tá? E para acompanhar o nosso Bem Viver de segunda a sexta-feira, como é que faz, hein? Bora lá? Uma das maneiras é pelo radinho na frequência 98.9 FM da nossa Rádio Brasil de Fato na Grande São Paulo. Mas para quem não estiver na Grande São Paulo, tem também a nossa transmissão pela internet, viu? Com transmissão online. É que você pode se conectar através do app da Rádio BDF ou então dar um pulo em brasildefato.com.br. E também entramos na frequência de rádio em outros locais do país e em outros horários. Explicando, é que estamos em rede e temos a alegria e satisfação de estar em parceria com centenas de rádios em vários locais do país. Por isso o nosso eco vai longe, bem longe, em muitos pedacinhos desse nosso Brasilzão. E a lista completa de emissoras você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Por aqui a gente aproveita para reforçar o agradecimento a esses veículos por estarem com a gente. Eu, Daniel Lamir, chego aqui no programa com roteiro e apresentação. Na edição e produção estou ao lado de Lucas Salum e o Wallace Lerai. Na técnica temos o trio André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinone. A supervisão da Rádio Brasil de Fato é de Lucas Salum. A coordenação de jornalismo é de Monize Ravena e Lucas Stanislau. A direção executiva é de Nina Fidelis. E ainda contamos sempre com a participação valiosíssima de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E o agradecimento mais importante de todos, que é para você que está aqui com a gente nessa parceria. Um abração, boa semana e até a próxima.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.